O PDT anunciou nesta sexta-feira a confirmação da pré-candidatura do ex-governador do Ceará, ex-ministro, ex-deputado federal Ciro Gomes à presidência da República, lançamento que aconteceu em um ato da sede do PDT em Brasília, no encerramento da Convenção Nacional do Partido. Nós estamos recebendo aqui no Band News Ciro Gomes, que vai conversar conosco ao vivo. Olá, ministro. Satisfação em tê-lo aqui no Grupo Band mais uma vez. Muito prazer, um forte abraço a todos. Eu estava vendo aqui que o slogan que foi apresentado ontem é Rebeldia da Esperança. Quem é o rebelde e qual é a esperança, ministro? O rebelde sou eu. Evidentemente, rebeldia sem causa é mera revolta. Isso não me anima depois de acumular tanta experiência. Porém, também esperança sem uma energia mudancista só dá em fracasso, em promessas mentirosas e em decepção para o nosso povo. Na verdade, eu quero ver se eu mostro ao povo brasileiro que o que está acontecendo no nosso país não é um problema de Chico, Maria ou Manuel. É muito mais grave e muito mais complexo. Mas, por outro lado, se nós acharmos as causas do que está acontecendo, muito mais breve e rápida será a fórmula de sucessão do que nós estamos sofrendo para um modelo novo. É o modelo econômico, que proíbe o Brasil de crescer, e quero aprofundar isso com o povo brasileiro, e o modelo de governança política. Se você bem reparar, essa ideia de conceder aos centrões, ou seus nomes sucessivos, mas basicamente a corrupção, a fisiologia e ao clientelismo mais desbragado, o orçamento do país, faz com que nós tenhamos essa crise eterna que o Brasil está vivendo e que agora chegou num limite em que o Brasil, pela primeira vez, em 10 anos, cresce zero. A economia que mais crescia no mundo cresceu zero em 10 anos, Eduardo. E isso tem que ser mudado. Ministro, vou começar por aí, justamente para a gente explorar um pouco essa rebeldia. Talvez o ponto que mais tenha chamado a atenção, esteja chamando a atenção do bolso de qualquer um de nós hoje em dia, é o preço do combustível. Dólar, preço do combustível, porque isso influencia em rigorosamente tudo. Apesar de sermos um país que exporta commodities, deveríamos, nesse momento, estar gostando desse tema. Não estamos. Como é que o senhor vai tratar Petrobras e preço de combustível? Como o mundo inteiro trata. O Brasil tem uma aberração absoluta que foi introduzida pela política e é um exemplo muito importante daquilo que eu estou querendo dizer. Como é que você cobra o preço de um sanduíche para que o nosso povo, assinante da nossa Band News, acompanhe o nosso raciocínio? É o custo de produzir o sanduíche, quanto custa o pão, quanto custa o queijo, quanto custa o ovo, não é? Mais um lucro em linha que remunere o trabalho da pessoa que está produzindo esse sanduíche. Pois bem, a Petrobras, a vida inteira, como é óbvio, apura o custo de produzir um barril de petróleo e cobra um lucro razoável em linha com as petroleiras internacionais, e o preço é esse. O que é que faz a política brasileira? Começa com Michel Temer e é agravada dramaticamente com Bolsonaro. O que é que faz a Petrobras? Esquece que produzir um barril de petróleo no pré-sal hoje custa entre 8 e 10 dólares, e ao invés de cobrar os 8 ou 10 dólares que ela gasta para produzir, aproveita o monopólio que ela tem, de fato, no mercado brasileiro, e cobra o preço especulativo, como se o Brasil estivesse importando todo o petróleo do estrangeiro. Isso mesmo que eu estou dizendo. Ao invés de cobrar 10, 8 dólares que custa para ela produzir, ela pega o barril hoje, que custa 82 dólares, e mete no lombo do caminhoneiro, do taxista, e dos fretes, e dos alimentos, do custo de vida e da inflação, 84 dólares, Eduardo. Esse é o primeiro problema. Acaba no primeiro dia do meu governo. O segundo é dolarizar os preços. Então, veja, o Brasil produz em real. Os salários dos petroleiros da Petrobras é pago em real. Os impostos que a Petrobras paga em real. Mas ela está cobrando do brasileiro o preço da gasolina em dólar. Por quê? Porque o Brasil está paralisando a sua capacidade de refino, que é tirar do petróleo a gasolina, o querosene de aviação, o óleo diesel, o gás de cozinha, que está na mesa do pobre, ou pelo menos deveria estar com o mínimo de coisa, e ela, então, deixa de produzir aqui, suspende os investimentos e está importando do estrangeiro, em dólar, financiando empregos lá fora. Muda no primeiro dia do meu governo. Aqui, né? Quebrar a produção da gasolina e dos derivados de petróleo. Quando o senhor fala acabar no primeiro dia, é o quê? Alguma espécie de... a paridade de preço internacional acaba na hora? Acaba na primeira hora. Põe-se o quê no lugar? Exatamente o que eu vou lhe explicar para todo mundo. A responsabilidade aqui é dupla.
Nós não podemos fazer de conta que o Lula, que o Fernando Henrique não privatizaram partes importantes da Petrobras. Isso já aconteceu. Então, uma parte importante do capital da Petrobras, e é o pretexto para eles usarem essa política, está na mão de acionistas privados. Quando eu anuncio antes das eleições, portanto, eu estou tendo o cuidado, a cautela, a prudência, o respeito ao investidor, não é de saber que, se eu for eleito pelo povo brasileiro, a política mudará. Como é que vai ser a política doravante? Aquela que é a política de todas as grandes petroleiras do mundo. Nós vamos montar de forma absolutamente transparente uma matriz de custos. Então, vamos ver quanto é que custa produzir, honesta e severamente, de forma sóbria. E vamos ver um lucro em linha com o mundo. Eu já estudei isso. A Petrobras está tendo um lucro ao redor de 38%, 39%, enquanto o lucro das petroleiras do mundo é de 6%. Então, ela vai continuar tendo um lucro de 6%, como as outras todas têm, mas uma parte substantiva desses abusos que ela está cometendo será transferida para o usuário brasileiro, que é o grande controlador ainda da Petrobras. O que é que eu vou fazer? Eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras, é um edital, e vou determinar que esse Conselho de Administração, onde o governo tem maioria, elabore de forma transparente, com acompanhamento internacional, a nova matriz de insumo-produto, ou seja, a matriz de custo e de preço. E, por outro lado, um edital será publicado ao lado do primeiro, anunciando que o governo do Brasil comprará tantas ações de acionistas frustrados, quantas queiram se vender, até nós integralizarmos novamente 60% do capital da Petrobras nas mãos do Estado brasileiro. Nesse aspecto, tanto a Petrobras quanto a Caixa Econômica Federal, só por cair em dois exemplos que eu tenho absoluta certeza, estão se desfazendo de partes, estão privatizando agora, nesse momento, partes daquilo que é vou chamar de conjunto das suas atuações até agora. Como é que o senhor vai lidar com isso? O senhor vai comprar de volta. E daí? Bom, em petróleo, deixa eu também dizer ao brasileiro que está nos acompanhando com a oportunidade da sua seriedade, das suas perguntas sérias, que é o que o debate brasileiro precisa ajudar a esclarecer. Porque tudo isso é polêmico. É um lado que eu estou tomando, o outro lado se aborrece. Perdão. De contas. Como, Eduardo? É o rebelde, afinal de contas. É por aí que eu quero puxar. É isso. Então veja, como é que as 80% do petróleo do mundo é administrado? O brasileiro precisa saber, 80% do petróleo do mundo é administrado por empresas estatais integradas naquele slogan da velha Petrobras, do poço ao posto. Porque é um negócio cheio de complexidades, de maneira que quando dá prejuízo um, o outro compensa. O filé do negócio do petróleo, que é a distribuição, a Petrobras vendeu de forma absolutamente corrupta. Isso será revisto. A BR Distribuidora, meu irmão, foi vendida por preço de varejo. Quando se transfere o controle de qualquer companhia, a transferência do controle potencializa o valor das ações, às vezes 2, 3, 4 vezes. E eles entregaram a BR Distribuidora pelo preço das ações de varejo. É uma falcatrua inominável. Claro que nós não podemos fazer isso sem respeitar as leis e os contratos. E eu sou uma pessoa séria, eu sou um professor de direito. Então, nós vamos fazer as devidas indenizações. Te dou outro exemplo. Só a Petrobras usa os oleodutos e gasodutos que ela construiu. Então, veja, quando chega em Cubatão o petróleo, transforma ali em óleo diesel e sobe para São Paulo, em vez daquela montanha de caminhão ou de trens perigosos, ela construiu um gasoduto, um oleoduto, e leva como meio de transporte. Sabe o que a Petrobras fez? Caladinha durante o governo agora, dessa gente que está nos assaltando, a Petrobras vendeu os oleodutos, que só ela usa, e no mesmo dia que ela vendeu, ela alugou esses gasodutos e esses oleodutos vendidos por um preço em que 10 anos, 8 anos, 6 anos do aluguel paga os gasodutos e oleodutos. Sabe Coari, Manaus? É um oleoduto absolutamente sensível, é um gasoduto absolutamente sensível no meio da floresta amazônica. Eles estão preparando uma negociata para entregar esse gasoduto ao capital estrangeiro. Eu não posso admitir isso. E aqueles 20% de petróleo que no mundo são privados, pertencem a quem? A um cartel internacional em que os seus governos têm força absoluta. Está aí a Exxon, a Texaco, que tem uma imbricação absoluta com o poder norte-americano, para o bem e para o mal. Então, nós não podemos aceitar que o Brasil entregue ao capital estrangeiro um insumo que, por exemplo, querosene de aviação, eu rio para não chorar, é o combustível dos aviões da Força Aérea Brasileira. Você sabia que o Brasil
Hoje importa 100% do querosene de aviação do estrangeiro. Ou seja, se houver uma tensão qualquer, o exportador estrangeiro pode simplesmente fechar a torneira e os aviões da FAB vão servir para a gente pendurar paletó. Isso não passa na cabeça de ninguém. Ministro, gostaria de ficar falando aqui mais 55 minutos pelo menos sobre Petrobras, mas teremos a campanha toda. Então eu vou passar para um outro tema aqui que também a rebeldia provocou nessa semana. Causou, como diz a moçada mais nova. Reforma trabalhista, o candidato a presidente Lula disse que vai rever, ou o Partido dos Trabalhadores disse que vai rever. O candidato Ciro Gomes. Veja, nenhum país do mundo, eu estou sempre pedindo a experiência internacional para a gente escorar a nossa discussão aqui no Brasil num elemento de inteligência, que não seja essa demagogia do Lula. Durante a reforma trabalhista, o PT não falou nada. A CUT, que é controlada pelo PT, a vida inteira defendeu o fim da contribuição sindical, que é um elemento que está, da reforma trabalhista, asfixiando e matando o sindicalismo brasileiro. Então tem muita demagogia e muita mentira. O mundo do trabalho nunca prosperou em país nenhum quando nele se introduziu insegurança jurídica e insegurança econômica. Porém, a velha CLT, que foi uma criação do trabalhismo brasileiro, que protegeu o trabalhador na luta desigual contra o capitalismo, precisa entender as novas práticas da economia do conhecimento. É preciso muita flexibilidade para entender novas atividades, o home office, né, o trabalho remoto, uma série de questões que precisam avançar a legislação. Mas nunca a direção pode ser a precarização do trabalho, como essa que foi feita, e muito menos sufocar os sindicatos. Quando eu disse isso, houve um certo escândalo lá na data. Hoje o Joe Biden, nos Estados Unidos, faz uma campanha clara defendendo o fortalecimento dos sindicatos. Eu estou estudando com as centrais sindicais uma nova geração de reforma trabalhista que não é a demagogia de atender nenhum nem outro lado. De um lado, a primarização da economia e a precarização de 2/3 da força de trabalho do Brasil, que está aviltando a renda do trabalhador e, portanto, matando o comércio, matando a indústria. O Brasil está parado de crescer porque nós não temos mais consumidor, porque a renda está em declínio absoluto. Hoje o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, para dar só um sinal aí do que está acontecendo. E 2/3 dos trabalhadores brasileiros estão na precarização, trabalhando 70, 80 horas, sem direito a férias, 13º, enfim, proteção contra a doença, nada. Na mais selvagem precarização. Isso vai mudar. Mas eu também não vou voltar àquilo que é o atendimento dos abusos corporativistas do outro lado. Vamos achar o equilíbrio e a guia será a proteção do trabalho e do trabalhador vis-à-vis uma luta desigual e selvagem que está se agravando no mundo e no Brasil contra o capital especulativo. Eu queria fazer uma pergunta de política para o senhor. O senhor acha que o que vai decidir essa eleição? É o não ou o sim? Em outras palavras, é a aprovação de uma linha de atuação, da defesa de pontos de vista, ou é a rejeição a uma ou duas pessoas, ou 3, ou 4, ou 5? Hoje o que está prevalecendo, de novo, é uma pergunta muito inteligente e muito oportuna para a população brasileira passar a mão na cabeça e raciocinar. Hoje é o não. Você veja que o Brasil, numa proporção ampla, votou no Bolsonaro para protestar contra o Lula. E agora uma importante fração da população brasileira está votando no Lula para repudiar o Bolsonaro. Nós, do Brasil, não aguentamos mais isso. É preciso que a gente ponha em debate as causas estruturais, por que o Brasil, que era a economia que mais crescia no mundo e que já chegou em muitas ocasiões próximo do pleno emprego, hoje é a economia que menos cresce no mundo, campeã de inflação no planeta. A projeção da ONU para o ano que vem, nós só vamos ganhar de dois pequenos países, Mianmar e outro que não me ocorre aqui agora, vai ser em 180 países o terceiro pior desempenho. Isso é uma tragédia que o Brasil tem que reverter. E isso não é Chico Manuel Maria, Eduardo. Eu trago as datas, veja bem, entre 2010 e 2020, o Brasil cresceu 0 em primeira vez em 10 anos. 6 anos desses 10 foi o PT e o Lula que mandavam no Brasil. 2 anos desses 10 foi o Michel Temer que o Lula, nesses conchavos que ele faz igualzinho. Para o Lula não existe ideologia, não existe programa, não existe coerência. O negócio é tentar resolver com um grande conchavão
a sede de poder vazia que ele representa para o Brasil. E hoje ele conta com isso. A população, com toda a razão, se sentiu enganada pelo Bolsonaro, está assustada com as loucuras do Bolsonaro, e o Lula quer surfar nisso, no não Bolsonaro. Ora, se a gente diz não ao PT para votar no Bolsonaro e diz não ao Bolsonaro para votar no PT, o país vai liquidar-se. Eu vou tentar que seja a proposta do sim. Por isso eu fiz um discurso ontem que durou quase 1 hora. Eu quero muito agradecer à imprensa brasileira de uma forma absolutamente sensível mesmo, que me deu a oportunidade, como você está me dando, de discutir o que interessa. Qualquer boboca, qualquer imbecil pode ganhar uma eleição. Está aí o Bolsonaro. O Bolsonaro, que é um boçal, ganha a eleição. O que nós precisamos não é ganhar uma eleição, nós precisamos ganhar a mudança que o Brasil precisa. E se você ganha a eleição sem propor a mudança, vai lá e se acerta com Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto foi preso pelo mensalão do Lula. Valdemar Costa Neto estava com o Fernando Henrique, Valdemar Costa Neto estava com o Collor. E o Valdemar Costa Neto agora é o presidente do partido do Bolsonaro. Sabe, o Romero Jucá era líder do governo Fernando Henrique, líder do governo Lula, líder do governo Dilma. O Roberto Jefferson, que está preso porque defendeu o Bolsonaro de forma agressiva e ilegal e criminosa, o Roberto Jefferson estava no governo do Lula roubando e deu início ao escândalo do mensalão. Lembra das cenas do Correio? O Roberto Jefferson estava defendendo o Collor. A gente tem que acordar. Ou a gente muda isso, ou o Brasil vai afundar de uma vez por todas. A gente está indo para os últimos minutos, ministro, só para eu ficar nas alianças, então. Marina Silva vai ser candidata a vice na chapa de Ciro Gomes? Marina Silva tem todos os dotes e talentos para ser uma grande presidenta do Brasil. Eu sou amigo, admirador dela e gostaria muito de caminhar com a Rede, que é o partido da Marina, nessa mudança do Brasil. Porque uma das questões do novo modelo, da rebeldia, é que você não pode mais desenvolver um país como o Brasil sem você ter controle do território, sendo um páreo, um bandido internacional, depredando a Amazônia, matando indígenas, destruindo biomas sensíveis. Não é possível mais. De maneira que, para mim, eu não tenho, vamos dizer, como, sem ofender, dizer que a Marina seria uma vice. Mas se ela pudesse vir me ajudar, ela seria certamente muito bem-vinda por cada militante nosso e por mim especialmente. Pegou o telefone para fazer esse convite, ministro? Nós conversamos a miúde. Porque eu não gosto de fazer política pelos jornais, mas eu tenho conversado com muita gente que pouca gente suspeita que eu tenho conversado. Ministro Ciro Gomes, candidato, pré-candidato, ainda é candidato a presidente da República pelo PDT. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Band News TV. Nós, do Grupo Band, temos esse compromisso com o país há muitos anos e vamos continuar com ele, abrindo as portas e a nossa casa para que os brasileiros conheçam as considerações, as ideias de todos aqueles que apresentam projetos e candidaturas para o Brasil. Agradeço muito a participação do senhor, que vai acontecer várias outras vezes, a começar pelo primeiro debate. A começar não, incluir inclusive é muito bom, incluindo o primeiro debate que tradicionalmente, historicamente, acontece aqui na Band entre candidatos a presidente. Eu quero agradecer a você e dizer, olha, o Lula e o Bolsonaro estão combinando para não comparecer aos debates. Povo brasileiro, nós não podemos permitir isso. Sem o debate, vai ficar tudo como está aí. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Um bom final de semana.